A gente vem há muito tempo discutindo o pagamento instantâneo, né? Se discutia se era viável e como isso ia ser feito no país, se nós teríamos pagamento instantâneo há alguns anos atrás. Hoje essa discussão é ultrapassada. Nós teremos pagamento instantâneo. Na verdade, nós já temos, em algumas carteiras digitais, pagamento instantâneo. Tá? Mas teremos em breve todo o ecossistema de pagamento plugado para pagamento instantâneo. E isso, de fato, é uma grande revolução e vai trazer muita mudança no dia a dia de pagamento das pessoas. Tá? O primeiro slide que eu trago, como eu não sei se todo mundo tem familiaridade ou não com o tema, né? É um pouco o desenho, a gente vai no próximo slide aprofundar um pouco mais, de como está estruturado o pagamento instantâneo. Mas aqui o que eu queria destacar para vocês, quais são as principais características, ou por que nós temos o pagamento instantâneo, e por que se fala tanto, se discute tanto esse tema. Tá? Hoje, quem atua no mercado sabe da dificuldade de quem detém uma carteira digital, uma conta de pagamento, né, em conseguir efetuar transferências desses valores, seja para cash-in, seja para cash-out, né, para outras carteiras digitais. Né? Então, a dificuldade que se tem, é necessário que esses arranjos tenham interoperabilidade ou tenham algum tipo de conexão, de troca de arquivos, e a dificuldade que esses arranjos têm para se comunicar com os grandes bancos. Né, com os bancos em geral, também se tem essa dificuldade. A hora que nós tivermos a estrutura de pagamento instantâneo funcionando, essa dificuldade acaba. Né? Então será muito mais fácil, será muito efetiva essa disponibilidade de recursos para se utilizar. Né? No mundo de tecnologia como hoje, não faz muito sentido a gente não conseguir efetuar um pagamento eletrônico, na maioria das vezes, num final de semana. Ou à noite, você depender de um horário bancário para poder efetuar uma TED. A gente já tem tecnologia para melhorar isso. E o que o pagamento instantâneo vai trazer é exatamente esse ponto, a possibilidade de 24/7 se transferir recursos de uma carteira para outra. Então, a primeira grande característica que a gente tem no pagamento instantâneo é essa disponibilidade de uso do recurso a qualquer momento. Tá? Velocidade, o próprio nome já traz, né? O pagamento vai ser instantâneo, né? Então, o boleto compensa em 2 dias, né? A transação, mesmo no débito, é D1, né? O DOC compensa no dia seguinte, tá? Com o pagamento instantâneo, esse problema acaba, tá? Conveniência, ambiente aberto, né? Um pouco do que a gente falou alguns minutos aqui atrás, tá? A gente vai conseguir trazer para todo o mercado, né, essa possibilidade de transferência de recursos imediatas. E isso não vai ficar segmentado. Né? Então, mais o que acontece hoje, uma faculdade, alguém pode querer fazer isso, pode ter uma integração e funciona o pagamento instantâneo dentro daquela carteira, daquela estrutura fechada. Não. O pagamento instantâneo, do modo como desenhado, ele vai estar no ecossistema aberto. Tá? Multiplicidade de usos. Né? A gente tem um slide aqui no final falando um pouco do uso do pagamento instantâneo, mas já antecipando, a ideia é que ele sirva para pagar qualquer tipo de obrigação. Tá? Então, desde operações B2B, B2C, ou até operações com o governo, né? A ideia é que a gente possa dispor de pagamento instantâneo para isso também. Tá? Detalhando um pouquinho mais aqui a figura do slide anterior, como vai funcionar o Open Bank. Tá? Um pagador ele vai estar conectado a um participante direto ou indireto, tá? Que vai estar ligado com o Banco Central. Né? O Banco Central faz essa câmara de interligação com outro participante direto que remete o dinheiro para o recebedor via participante indireto ou por ele próprio. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que um usuário ele vai poder ter relacionamento com um participante direto, ou seja, alguém que já vai estar diretamente ligado ao sistema do Banco Central para viabilizar
essa transferência, ou ele vai poder esse usuário ter a sua conta em um participante indireto, tá? E mesmo assim, esse participante indireto, por estar conectado com um participante direto, ele também consegue iniciar ou terminar esse fluxo de pagamento. A ideia de você ter participantes diretos e indiretos, ela é muito produtiva. Tá? Por quê? Porque se todo mundo tivesse que ser participante direto, nós teríamos um volume muito grande de conectividade, um volume muito grande de players que teriam que estar ligados diretamente ao Banco Central. Tá? A hora que o Banco Central indica em seus comunicados que ele vai possibilitar participantes indiretos iniciarem e terminarem esse pagamento, isso abre um leque muito maior para que inúmeros outros players possam participar dessa transação que está sendo realizada. Tá? Então, um ponto importante, essa questão do participante indireto, porque isso deve trazer uma capilaridade muito grande e viabilizar que realmente as instituições de pagamento, detentoras de contas de pagamento as instituições financeiras consigam acessar e consigam oferecer aos seus usuários o pagamento instantâneo. Tá? Tem uma outra figura que é importante a gente destacar aqui, que é o provedor de serviços de iniciação de pagamento. Essa figura ela ainda é um pouco nebulosa, né? Ainda a gente não consegue entender exatamente o que ela vai ser, mas a ideia que se tem é de que você possa ter um provedor de serviços, que é uma empresa de tecnologia, tá? Em que ela não seja detentora de conta de transferência, ou seja, ela não é uma instituição de pagamento com conta de pagamento, ela não é uma instituição financeira, mas ela provê tecnologia e ela está ligada a algum participante direto ou indireto, de modo que por essa empresa, através dessa empresa, também se possa iniciar ou finalizar uma transação. Tá? Mais uma alternativa que se coloca para poder dar capilaridade e trazer concorrência para o mercado. Tá? Então, é um outro player que ainda não está muito bem definido, né? Como que ele vai atuar, mas o Banco Central já indicou a sua participação nessa cadeia de pagamento. Tá? Aqui eu trouxe duas figurinhas para ilustrar um pouco o que nós temos hoje, né? Então ali um usuário que tem uma única API interligada com o banco, com a sua conta, tá? E a hora que a gente tiver o Open Bank, e o assunto que já foi super bem explorado hoje, né? A gente vai ter vários usuários interligados em APIs, que essas APIs vão dar acesso a todos esses bancos, tá? Viabilizando uma concorrência muito maior no mercado. Tem esse slide, tem um outro slide um pouco mais para frente, que eu faço essa conexão do pagamento instantâneo com o Open Bank. Né? Na verdade, não é à toa que essas questões chegam juntas e são colocadas em pautas em períodos concomitantes. Né? A gente consegue ter uma atuação melhor e mais ampla com o pagamento instantâneo, tá? Gozando das funcionalidades que o Open Bank traz. Tá? Então, aquela possibilidade de você permitir que o detentor, que a empresa que detém a sua conta de pagamento acesse os seus dados nos bancos, né, através dessas APIs abertas, tá? Ela traz um incremento no mercado, um incremento de concorrência muito grande, que, aliado à possibilidade dessas carteiras digitais conseguirem fazer transações instantâneas com essas outras instituições, tá? Traz efetividade, traz concorrência e traz dinamismo ao mercado. Um pouquinho aqui do como a gente chegou até essa situação atual de pagamento instantâneo, né? Como eu comentei no início da apresentação, isso já há algum tempo vem sendo debatido. Tá? O Banco Central criou há alguns anos um grupo de trabalho para discutir esse tema. Né? Como seria
o modelo de pagamento instantâneo no Brasil. Tá? Eu diria que isso gerou bastante debate. Tá? Olhando aqui a plateia, vejo alguns conhecidos, vários colegas envolvidos no tema, né? E depois, na hora que a gente abrir aí para as perguntas, se eles quiserem também dar opinião, agregar comentários, serão bem-vindos, né? E principalmente esses problemas, eles giravam muito em torno de quem faria essa grade, quem concentraria essa grade de compensação, podemos dizer, né? Qual seria o player que faria isso, né? Aonde os participantes diretos estariam plugados, né? Para viabilizar essa transação, né? Naturalmente, um primeiro player que foi levantado e se propôs, ou o mercado cogitou que ele poderia fazer isso, foi a CIP. Né? Então, a CIP, que já faz hoje a Câmara de Compensação de Boleto, TED, DOC, para as instituições financeiras e para algumas instituições de pagamento, foi a primeira habilitação, né, o primeiro nome mencionado. Isso naturalmente agradou ao setor financeiro, aos bancos, né, e naturalmente desagradou demais muitas instituições de pagamento, né, exatamente pelos bancos serem os associados, né, detentores da CIP, como uma associação civil que ela é. Né. Então, teve um manifesto muito grande das instituições de pagamento para que não fosse a CIP. Né? Alguns eventos ocorreram discutindo que não deveria ser essa entidade para fazer essa Câmara de Compensação. Né? Nesse debate, as bandeiras abertas também levantaram a possibilidade de elas assumirem essa responsabilidade devido à grande capilaridade que elas têm. Tá? Então, elas poderiam coordenar essa Câmara de Compensação. Tá? Isso também foi questionado, tanto pelo setor financeiro quanto pelas instituições de pagamento de arranjos fechados. Né? Pelo mesmo motivo que questionaram a CIP. Né? A CIP pertence aos bancos. Ou são os principais associados da CIP. Então, a gente não vai deixar concentrado em alguns players essa organização desses pagamentos, mas se vai colocar em outros players que também vão fazer parte dessa concentração, essa função de clearance nas bandeiras abertas. Isso também gerou insatisfação, também gerou muita manifestação no mercado, muito debate, até que o Banco Central veio e disse que seria ele o executor desse sistema. Caberia a ele essa execução. Tá? E é esse o comunicado, né? Deixa eu voltar aqui. Se a gente olhar aqui na apresentação, um minuto. A gente vê a infraestrutura no Banco Central. Né? Então, o comunicado atual traz esse cenário. Esse cenário tem seus ônus, mas também tem seus bônus. Né? Começando pelo bônus. Quem vai ter essa função crucial para que o pagamento instantâneo funcione é o Estado. Né? Ou seja, não é nenhum player interessado em alguma ponta desse processo. Tá? Isso é positivo. Né? Diria mais positivo ainda quando a gente tem o Banco Central com uma conduta proativa, como ele vem tendo nos últimos anos. Né? Para quem atua há muitos anos nesse mercado, né, a gente vê nitidamente o papel importante que o Banco Central desenvolve para gerar concorrência, para aumentar a quantidade de players no mercado, facilitando o ingresso desses players. Tá? Eu, particularmente, entrei nesse mercado em 2006, atuando pela Redcar, né, advogando para a Redcar. A gente vivia um duopólio,
pagamento eletrônico era algo de cartão de crédito e débito unicamente, né? E com pouquíssimos players atuando, sem nenhum tipo de interoperabilidade, né? Aí a primeira grande mudança que a gente teve foi a intervenção do CAD em 2010. Em 2013, o Banco Central entra, e a gente vê desde lá, né, desde 4 de novembro, que é a data das primeiras circulares do Banco Central, como ele fomentou o mercado, né, como ele regularizou a questão de conta de pagamento, viabilizando que essas empresas façam custódia de recursos de terceiro, gestão desses recursos, como como cresceu o mercado dos arranjos abertos, né? A gente vê hoje, a gente saiu de 2 adquirentes, hoje a gente deve finalizar o ano com uns 25 adquirentes e provavelmente mais de 300 subadquirentes, não na mesma proporção, mas também interessante a quantidade de emissores que entraram nesse mercado. O Banco Central continuou evoluindo, continuou trazendo suas consultas públicas, trouxe SCD, SEP, atualizou a normativa das SCMs, né? Então, sempre se demonstrou um órgão favorável à concorrência, favorável ao mercado. Tá? Antes que alguém me critique, né? Eu entendo que em um ou outro ponto o Banco Central poderia agir diferente, em uma ou outra questão ele poderia ser mais rápido, poderia ter algum outro tipo de conduta. O que ninguém conseguiu até hoje é me convencer de que ele não tem um papel importante e bom para o mercado, né? Então, ainda que em um ou outro ponto a gente possa discordar de uma ou outra questão, né, mas o fato é que, na visão geral, ele tem sido muito bom para o mercado. Ele tem aumentado a concorrência. E isso, a gente traz todo esse bônus, ele sendo o detentor da infraestrutura para viabilizar o pagamento instantâneo. Nos deixa tranquilo de que não vai haver concentração, de que realmente todos os players serão tratados com igualdade, de que vai ser viabilizada a entrada de todos esses players, né? Até pelo que ele vem apresentando, com participantes diretos, participantes indiretos, esses provedores de tecnologia. Então, esse é o lado muito positivo. Tá? O questionamento que se traz, né, nessa estrutura é que o Banco Central ele fica mais executor, né, quando o seu papel principal é de regulador, né, de fiscalizador e regulador. A hora que ele assume para si essa obrigação da infraestrutura para viabilizar o pagamento instantâneo, ele passa a ser executor. Em diversos países do mundo, você tem os seus respectivos bancos centrais sendo executores, né? Mas não era, diria assim, a ideia inicial que se tinha quando se falava em pagamento instantâneo, né? Eu não sou a pessoa mais apropriada para aprofundar esse tema, mas eu já ouvi discussões de que uma estrutura dessa depende de investimentos significativos, investimentos constantes, né? O Banco Central vai ter essa disponibilidade, né? Como isso vai ser feito ao longo do tempo, né? Não consta nos debates ainda do Banco Central, mas conversando com colegas, participando de outros eventos, uma alternativa que surge, né, o que já colocaram, seria, vamos dizer, a quarta possibilidade, né, não a CIP, não os arranjos abertos, e talvez não o Banco Central, proprietário dessa infraestrutura, mas ele separar isso nas registradoras, né, nas certificadoras que ele vem autorizando o seu funcionamento. Então, delegar a elas esse papel, mediante interoperabilidade dessas empresas, delas terem essa infraestrutura. Eu já ouvi pessoas elogiando essa alternativa e já ouvi pessoas criticando demasiadamente essa alternativa, tá? Falando que não vai funcionar, né? Por questões tecnológicas, que isso aí tem que estar efetivamente na mão do Banco Central. O fato é, até hoje, nós não temos uma normativa do Banco Central definindo, escrevendo em pedra como vai ser a estrutura. O que nós temos é um comunicado, o comunicado atual, a posição vigente hoje é de que vai caber ao Banco Central, tá? Ser o detentor dessa infraestrutura.
aqui que eu trouxe para vocês um pouquinho de Open Bank, né? Da relação de Open Bank. Deixa eu voltar aqui. A relação de Open Bank com o pagamento instantâneo e um pouco do que eu comentei com vocês, né? De você dar amplitude de utilização aos pagamentos instantâneos, né? Então, possibilidade de transações peer-to-peer, operações B2C, operações com o governo, e dessa grande utilização do pagamento instantâneo, vem algumas afirmações que muitas vezes eu reluto em aceitar como verdadeiras, é de que o pagamento instantâneo vai acabar com as bandeiras. O pagamento instantâneo vai acabar com as subadquirentes, vai acabar com as adquirentes, né? Eu, pessoalmente, não me filio a essas posições, né? O que eu entendo é que, sim, todo mundo tem que adequar os seus negócios à realidade vigente, à realidade existente. Tá? Como essas empresas vêm ao longo do tempo se adequando, né? Se lá atrás a gente olhava as adquirentes e a principal preocupação delas era a cobrança de MDR e locação de POS, né? A gente vê hoje uma realidade em que muitas operações não têm lucratividade com locação de POS, né? Muitas vezes esse POS é vendido com subsídio da empresa, ou seja, é custo para ela, tá? Ou é vendido por terceiros. O MDR cada vez mais espremidos, e trouxeram outras fontes de receita, como antecipação de pagamento. Então, eles tiveram que se reinventar, né? As subadquirentes do mesmo modo, né? Então, lá atrás, quando surgiram ali as primeiras levas de subadquirente, ainda num modelo não regularizado, vamos falar assim, que elas eram credenciadas como merchant nas adquirentes, né? Elas nadavam em mar aberto, né? E entravam em estabelecimentos onde, por falta de capilaridade, os aquários não chegavam. Esse cenário mudou hoje, com a quantidade de adquirentes que nós temos. Esses adquirentes chegam, na maioria das vezes, nos mesmos lugares que o sub chega, tá? E aí, quando isso começou a acontecer, principalmente com a entrada da PagSeguro, ali mais na base da pirâmide, o crescimento de Stone, muita gente agora, as subadquirentes quebraram. Vão quebrar, não sobrevive mais. Não é verdade. As que têm dificuldade é porque continuaram nadando somente no mar aberto e concorrendo com esses grandes players. Inúmeras outras subadquirentes identificaram o seu nicho de mercado, se reinventaram, ajustaram seu modelo de negócio e vão muito bem, obrigado, né? A gente vê agora algumas delas já virando adquirente, e se tivesse vingado aquela consulta pública do Banco Central de que toda subadquirente teria que virar adquirente acima de uma volumetria de 500 milhões, nós teríamos hoje o dobro de adquirentes no país, né? Essa consulta pública foi engavetada no Banco Central. Eu tive recentemente no Banco Central e conversei com o pessoal do DEORF sobre esse assunto. Eles falaram que hoje ela está engavetada, o Banco Central não tem interesse em intervir, e entende que o mercado tem que decidir e deixar para a subadquirente a decisão se ela vai querer ou não virar adquirente. A gente sabe que existe uma discussão paralela na Abex, falando esse número em 2 bilhões, tá? Mas isso simplesmente demonstra de que as subadquirentes não morreram, né? Com o pagamento instantâneo, a minha opinião, acontece a mesma coisa, tá? Eles vão ter que se adequar. A operação de débito pode sofrer consequências? Sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma, tá? Mas crédito, que é vamos fazer uma estrutura tupiniquim, né, no nosso modelo de pagamento de crédito, e o portador brasileiro gosta desse modelo. É só a gente ver os percentuais de transações de crédito no país, alguém vai ter que continuar concedendo crédito, tá? Então o mercado funciona, né? Quando a gente pega os dois pilares que sustentam o mercado de adquirência e subadquirência, que é tecnologia e capilaridade, o pagamento instantâneo não muda isso, né? Isso não altera.
Então, sim, eles vão ter espaço desenvolvendo suas tecnologias, vão ter espaço porque tem capilaridade, tá? O Brasil até olha com mais carinho o lado de capilaridade do que de tecnologia, né? Por isso que o Banco Central chama o adquirente, o subadquirente de credenciador, né? E subcredenciador, já que no mercado americano a principal função delas é a tecnologia, né? Por isso que lá eles chamam acquirer, né? O que adquire, o que captura a transação, né? Então a capilaridade continua sendo importante. Tá? O que o pagamento instantâneo vai acelerar, né, na minha opinião, é algo que o mercado e as pessoas que vivem nesse mercado, que a gente já vem debatendo há algum tempo, né, de que a empresa ela não vai poder, o player no segmento de payments, não vai poder mais oferecer ao seu cliente uma única solução de pagamento. Né? Então você não vai ter aquela empresa que é muito forte para emitir boleto, consegue isso com um custo muito bom, a empresa que é muito boa só na captura da transação, a outra só no crédito, aquela carteira digital que se diferencia por esse motivo. Na verdade, os players vão ter que entender que o custo de captação de um cliente é tão alto, né, seja no lado pagador, seja no lado recebedor, que cada vez mais tem que se explorar desses clientes todos os serviços que ele necessita. Não faz sentido dar para ele só uma carteira digital. Não vai fazer sentido dar para ele só uma forma de captura de transação para ele vender por cartão de crédito e débito. O que a gente tem que fazer, o que os players têm que fazer, e muitos já se perceberam disso, é levar para ele uma solução completa. Então, ainda que minha lucratividade não esteja na carteira digital, eu ganho no MDR, eu ganho na antecipação, né? Eu ganho na boletagem, eu ganho no ERP, ao qual eu estou acoplado. Então, eu levar para ele uma solução completa de pagamento. O pagamento instantâneo vai agilizar isso. Né? Por quê? Porque vai viabilizar essas transações de TED, DOC, boletagem de uma maneira muito mais dinâmica. Né? Muito mais dinâmica. Também não acredito que vai ser por dia da noite, como a gente já ouviu algumas vezes, vai acabar imediatamente o TED. Entrou o pagamento instantâneo, não se faz mais TED. Ou não vai existir mais boleto, né? Que é um outro produto aqui Tupiniquim, né? Fortíssimo no Brasil. Tá? Não acredito que essa migração vai ser feita imediatamente. Né? Isso precisa ser aceito pelos usuários, né? Tem uma questão de hábito do usuário, do consumidor, do recebedor, para aderir a essa ferramenta. Né? O que eu vejo no pagamento instantâneo é que ele traz uma evolução. Né? Eu não entendo que ele seja uma revolução. Ele não vai revolucionar o mercado, ele vai trazer evolução para o mercado. Tá? Acho que esse ponto é importante, porque na evolução a gente não tem desespero, é uma coisa natural que vem acontecendo. Na revolução existe uma quebra, existe algo perturbador, vamos colocar assim. Tá? Então, olhando esse tema, estudando esse tema há algum tempo, eu não vejo que a gente vai ter uma revolução, mas sim uma evolução muito importante, que vai trazer mudanças nesse mercado, talvez deixando alguns tristes com essa colocação, não mudanças imediatas, tá? Mas sim, possibilidade de oferecimento de novos produtos e viabilizar facilidades aos usuários cada vez maior. Tá? Não podemos também, aqui já finalizando a nossa apresentação em virtude do tempo, de destacar o quão relevante é para empresas de varejo, empresas que possuem capilaridade de clientela, o pagamento instantâneo. Hoje, inúmeras empresas do varejo, né, já perceberam, e os exemplos são aqui diversos, de que meio de pagamento é algo onde se pode operar e muitas vezes mais lucrativo do que a sua operação inicial. Tá? Com pagamento instantâneo, mais ainda, né? Porque esse varejo, essas empresas que têm muita capilaridade, ela tem um potencial, tem um valor na mão muito grande, que é a sua carteira de clientes. Né? E todo mundo faz pagamento. Né? Eu brinco
quando eu comento a minha área de atuação, né, como advogado, não é muito comum um advogado ser especializado em meios de pagamento, né? E aí colegas na faculdade, familiares sempre perguntam, mas o que você faz, né? Essa área vai viver por quanto tempo? Né? E a minha brincadeira com eles, mas com um fundo de verdade, é de que você está em todas as áreas, porque tudo se tem pagamento. Né? Na área médica, na área de combustível, no varejo, né? E por tudo ter pagamento, você abre oportunidade para todos esses players de outros segmentos que entrem no mercado de meios de pagamento, que utilizem aquele cliente que ele tem para oferecer para ele serviços de pagamento, né? E aí, pagamento instantâneo ajuda muito também, né? Porque hoje existe uma limitação nessa concorrência pelas dificuldades que você tem de transferência, de recursos, de cash-in e de cash-out na sua carteira digital. Né? Com o pagamento instantâneo vai ficar muito mais fácil. Então eu acredito que a gente, não obstante já ter vários players que não eram no segmento de payment, entrando nesse segmento, oferecendo produtos de payment para os seus clientes, o pagamento instantâneo vai trazer ainda mais iniciativas como essa, por democratizar essas modalidades de cash-in e de cash-out de recursos em suas carteiras. Como a gente sabe, criar uma conta de pagamento hoje é algo que o Banco Central fez se tornar simples. Né? Tem lá suas regras, tem que cumprir as determinações do Banco Central, mas é muito mais simples do que quando a gente pensava em se criar uma conta bancária, uma instituição financeira, com uma barra regulatória muito mais pesada, né? E está acessível a todos. Né? Então, todo esse mercado, todo esse varejo pode gozar desse benefício, pode estruturar suas operações de payment, e com a vinda de pagamento instantâneo, eles ficam muito mais competitivos no segmento. Tá? Finalizando aqui, pessoal, e concluindo toda a minha fala, né? Pagamento instantâneo é algo que vem sendo discutido no Brasil já há muito tempo. Né? É algo que vem amadurecendo. Me parece que a solução colocada pelo Banco Central, dele sendo o titular da infraestrutura, elimina essas divergências do mercado, de que vai concentrar, vai favorecer um determinado tipo de player ou outro. Tá? Tem essa interrogação se ele realmente é o melhor para se fazer isso, mas na minha opinião ele é melhor do que deixar na CIP, nas bandeiras abertas ou em algum player diretamente interessado. Tá? Então vejo com bastante, com os olhos positivos esse ponto. Acredito que ele traz muita oportunidade no mercado, tá? Mas que não será uma revolução, que a população em geral não vai sair amanhã todo mundo aderindo a estruturas novas, a modelos novos. Eu acredito que essa mudança ela vai vir naturalmente nas pessoas, conhecendo a sua utilização, né? Da mesma maneira que o pagamento eletrônico vem diminuindo aos poucos o uso do cheque, né? Mas não é imediato, não é do dia para a noite, porque passa por uma questão de hábitos dos usuários. Tá? Mas sim, é algo que com o tempo vai ter o seu espaço, vai ser o modo de transação, e sim, vai fazer com que as empresas se reinventem. Vai fazer com que elas pensem em novos modelos de negócios. Tá? Não acho que vai acabar com outro segmento. Tá? Eles vão ter que se reinventar, como já fizeram algumas vezes.